A Bíblia Sagrada. A Bíblia contém 24 livros para os judeus, 66 para os protestantes, 73 para os católicos, e 78 para a maioria dos ortodoxos. Estes livros variam em tamanho, podendo ter de uma única página até dezenas, mas todos, até os mais curtos, são divididos em capítulos com cerca de uma página ou duas de extensão. Cada capítulo está dividido em versículos, ou trechos de algumas linhas ou frases curtas. Pasuk, pesukim no plural, é o termo hebraico para versículo. A divisão judaica do texto hebraico difere sutilmente, em vários pontos, daquela usada pelos cristãos tanto para capítulos quanto para versículos. Por exemplo, uma Crônicas 5 e 27 a 41 das Bíblias em hebraico é numerado como em Crônicas 6 1 a 15 nas traduções cristãs. Há também pequenas variações entre as versões católicas e as protestantes. A Bíblia Sagrada quando foi dividida em capítulos. A Bíblia Sagrada foi dividida em capítulos no século XIII, entre 1234 e 1242, pelo teólogo Stephen Langton, então bispo de Canterbury, na Inglaterra, e professor da Universidade de Paris, na França. Até boa parte do século XVI, as Bíblias eram publicadas somente com os capítulos. Foi assim, por exemplo, com a Bíblia que Lutero traduziu para o alemão, por volta de 1530. A Bíblia em versículos. A divisão do Antigo Testamento em versículos foi estabelecida por estudiosos judeus das Escrituras Sagradas, cerca de 300 anos depois da divisão em capítulos chamados de Massoretas. Influenciado pelo trabalho dos Massoretas no Antigo Testamento, um impressor francês chamado Robert Detienne dividiu o Novo Testamento em versículos no ano de 1551. Detienne morava então em Gênova, na Itália. A primeira Bíblia a ser publicada, incluindo integralmente a divisão de capítulos e versículos, foi a Bíblia de Genebra, lançada em 1560, na Suíça. Os primeiros editores da Bíblia de Genebra optaram pelos capítulos e versículos, vendo nisto grande utilidade para memorização, localização e comparação de passagens bíblicas. Em português, a primeira edição do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida, 1681, foi publicada com a divisão de capítulos e versículos. Uma revisão em 1885, em inglês, que durou 15 anos, publicou versão em parágrafo, exceto nos livros poéticos. Quase 100 homens dos mais eruditos de várias denominações da Inglaterra e Estados Unidos estiveram empenhados nessa obra. Capítulos, versículos, parágrafo e palavras. A Bíblia contém 1189 capítulos, sendo 929 no Velho Testamento, e 260 no Novo Testamento. Versículos 31.105, sendo 23.148 no Velho Testamento, e 7.957 no Novo Testamento. Comparando com outras traduções, esses números podem ser um pouco diferentes. A Almeida Revista e Atualizada, por exemplo, tem 31.105 versículos. O final de 1 Samuel 20:42 se torna o versículo 43. Na Nova Versão esta alteração não tem. Comenta a SBB. Que a Almeida Revista e Corrigida tem diferencia. Além de 1 Samuel 20, o final de Juízes 5:31 se torna o versículo 32. A versão King James, por sua vez, tem menos versículos, pois ajunta os versículos 14 e 15 de 3 João. As primeiras Bíblias, por sua vez, traziam um total de 31.171 versículos, mas no decorrer das impressões foram tirando os versículos e agora não temos mais o mesmo tanto de versículo de quando foi impressa a primeira. A Bíblia contém aproximadamente 773.693 palavras. Comparando com outras traduções, esses números podem ser um pouco diferentes. Itálico, parênteses e colchetes. As palavras em itálico, isto é, inclinado, que aparecem em algumas versões da Bíblia são palavras que não constam no original, porém servem para complementar o sentido do texto. Seu objetivo é enfatizar e afirmar algo que está sendo dito. No tempo em que João Ferreira de Almeida publicou sua tradução pela primeira vez, era costume dos tradutores indicar pelo tipo itálico. Esse costume foi fielmente conservado em edições como a Almeida Revista e Corrigida, entre outras. Palavras entre parênteses, enquanto as palavras adicionais aparecem em itálico em algumas versões, em outras, isso ocorre através do uso de parênteses. As palavras em colchetes, existem mais ou menos 5.000 manuscritos gregos do Novo Testamento, os quais nem sempre concordam entre si.
Os textos entre colchetes aparecem em alguns manuscritos gregos, mas não se encontram nos melhores e mais antigos manuscritos gregos existentes. Começaram a ser impressos a partir do início do século 1500. Como vimos em algumas bíblias com rodapé que dizem, traz entre colchetes. Não estão em nenhum manuscrito grego antigo. O texto entre colchetes na Almeida Revista e Atualizada nunca fez parte do original. Referências de rodapé. Em praticamente todas as bíblias hoje encontramos notas de rodapé que correspondem a pequenos números que são inseridos no texto bíblico. Estes números trazem aquilo que chamamos de referências cruzadas, ou seja, outras ocorrências daquelas palavras ou expressões, o que torna mais fácil encontrarmos determinadas palavras na Bíblia. Elaborado por Jarbas Epifânio na voz narradora robótica de Ricardo.